Boa tarde, gente. A gente vai começar a nossa palestra sobre ensino de física com robótica, que se chama Da Física à Robótica. Meu nome é Suelen, eu sou graduanda de Física do Instituto Federal de Brasília. Atualmente trabalho na Rede Blue Educação como professora de robótica. Esses são os meus colegas Frederico e Larissa, eles também trabalham na Rede Blue Educação. O Fred é formado em Engenharia Mecânica pela UNB, a Lari é formada em Matemática pela UNB. Eu vou começar falando um pouquinho do projeto para vocês. Eu comecei a desenvolver esse projeto no início da minha graduação. Comecei a pesquisar sobre letramento científico, que é basicamente fazer com que os alunos entendam a ciência do dia a dia, né? Saber aplicar a ciência que você está aprendendo na escola, não somente a matemática. E aí, comecei a pesquisar sobre o letramento científico e também comecei a pesquisar sobre o ensino de física a partir de uma abordagem experimental. E foi aí que eu comecei o meu entusiasmo na área da robótica. Olá, boa tarde. Sou a professora Larissa. E aqui, antes da gente adentrar no mundo da robótica educacional, a gente vai falar um pouco sobre o histórico da robótica no mundo e no Brasil. No mundo, surgiu nos Estados Unidos, nos anos 80, com o matemático Simon Paper, com desenvolvimento no ambiente Lego. Já no Brasil, surgiu nos anos 2000, com a criação da OBR e da WRE, com o objetivo de fomentar a educação na robótica, no ensino básico. A robótica, então, ela permite que os alunos possam empregar os seus conhecimentos de forma prática e didática. Nisso, a gente tem, então, o desenvolvimento de algumas habilidades. Para as habilidades sociais, a gente tem o trabalho em equipe, a colaboração dos colegas dentro da classe, dentro da sala de aula, a prática da argumentação. Nas habilidades pessoais, a gente tem autonomia nas montagens, a responsabilidade com a liderança dos grupos. E, muito além disso, a gente tem o desenvolvimento do pensamento e também de uma postura empreendedora. Já para as habilidades cognitivas, os nossos alunos, eles têm como desenvolvimento a capacidade nas criações, a capacidade da solução de problemas e também o desenvolvimento do senso crítico. Quais que são, então, os fatores motivadores dentro da robótica educacional? A gente tem a evolução tecnológica na educação, e aí isso vai crescendo e sendo desenvolvido. A cada ano, a cada semana, a gente tem novas habilidades. A gente tem que, dentro da robótica, o ambiente é totalmente desafiador. O conhecimento teórico, juntamente com a prática, o uso das linguagens visuais na programação. Então, eles conseguem programar a partir disso, como exemplo o Scratch, que são a programação em bloco, e a ampla aplicabilidade e interdisciplinariedade que a gente tem com a prática e a teoria nas matérias que os meninos estudam durante o ensino básico. Esse projeto a gente começou, ele já foi desenvolvido em formas de oficina, em eventos, por exemplo, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele já foi desenvolvido também no ConnectF, que é um evento de tecnologia do IFB. A gente também já usou o mesmo método para ensino de professores já formados, para eles terem um material para trabalhar com os alunos na sala de aula, e também para alunos da rede pública. No caso, no projeto de residência pedagógica da CAPES, a gente desenvolveu um projeto, a gente dava as aulas de física, utilizando EV3 e Arduino também para o ensino de física. Aí, a ideia que a gente tem do projeto é que a gente possa ensinar os meninos brincando, né? No caso, despertar o interesse tecnológico deles, já que a gente vive nessa era mais tecnológica. Boa tarde, eu me chamo Frederico, eu sou professor e coordenador na Rede Blue Educação
E aqui eu vou comentar com vocês a questão mais técnica do material que a gente usa, tá? Hoje nós usamos diversos materiais para o ensino de robótica e um deles, que é bastante famoso, bastante utilizado no mundo inteiro, é o Lego Education EV3, tá? Esse kit, ele contém algumas peças específicas para programação, para robótica, além de peças estruturais da Lego, para que a gente possa montar alguns modelos específicos, tá? Então, para a gente começar a falar desse kit, eu quero começar a falar com vocês do processador dele, o que seria, vamos dizer assim, o cérebro do nosso robô, aonde eu faço todo o processamento. É um microcomputador, tá? Que é chamado de brick, como está aqui em cima, vocês podem ver. E esse brick, ele é o nosso cérebro, é tudo. Então, aqui eu consigo fazer leitura de sensores, tá? Eu consigo fazer a ativação de motores, eu consigo ter um visor para que eu possa exibir informações relativas à minha prática, ok? Eu tenho botões de controle, tudo isso, esse bloquinho. Então, esse bloquinho é o nosso coração. É através dele também que a gente insere programação, tá? A gente pode retirar resultados dele também. A gente pode fazer uma programação utilizando Python, onde a entrada da programação seja a saída de informações deste bloco, ou o inverso. A gente tem uma programação em Python externa, e aí, de acordo com a programação rodando, ela vai inserir dados para que eu possa ter controle do nosso robô, tá? No final, vocês vão ver alguns exemplos de robôs montados, e aí vocês vão ver essa questão da entrada e saída de dados. Então, aqui, esse bloco especificamente, ele tem as entradas do nosso sistema, tá? Tanto de dados quanto de sensores e de tudo mais. Ele tem as saídas, que seriam os motores, ok? Ele tem alto-falante para sons polifônicos. Ele não tem um módulo MP3 nele, eles são sons polifônicos, mas tem um alto-falante que a gente pode emitir alertas e tudo mais. Os botões, a gente consegue fazer controle de configurações e entradas de modo manual na programação. Além do visor, que a gente pode exibir informações úteis ou apenas carinhas, brincadeiras. A gente pode usar o visor da forma que a gente quiser. A gente pode desenhar no visor ou exibir uma informação técnica. Então, na parte que a gente começa a ter um diferencial do kit, a gente começa a falar dos sensores, tá? Então, o primeiro sensor que eu tenho é o sensor de cor. Então, essa parte que eu vou falar é uma parte muito mais técnica, tá? Uma parte muito mais entendendo a ferramenta, o kit que a gente tem, físico, para a gente pensar nos usos depois de montagem, de programação. Então, esse sensor, ele é capaz de identificar cores de alguns modos. O primeiro modo, ele tenta realmente identificar algumas cores pré-definidas. Então, eu tenho alguns problemas desse uso. Inclusive, eu particularmente é o uso que eu menos gosto, mas em algumas aplicações ele encaixa bem. Esse modo, a Lego tem um vermelho padrão. A Lego tem um verde padrão. A Lego tem um azul padrão. Então, ele foi programado com um ambiente luminoso específico e essas cores específicas. Então, se eu tiver, às vezes, uma luz que não me ajuda, a frequência que vai ser refletida daquele material não vai bater com o vermelho padrão da Lego. Então, a gente tem alguns confrontos nesse sentido. Então, o primeiro modo seria de cor, ele vai tentar identificar realmente a cor, tá? O segundo modo, ele vai identificar a intensidade de luz refletida. Ele vai jogar um laser vermelho, e aí, de acordo com as frequências de onda que são refletidas, ele consegue diferenciar entre uma taxa de reflexão entre 0 e 100, onde 0 seria o mais escuro possível e 100 o mais claro possível. E aí, de acordo com essa intensidade de luz refletida, não é que o sensor sabe qual é a cor, mas você sabe qual é a cor e você consegue fazer o teste, tá? Exemplo, eu quero identificar a cor azul especificamente para um local. Eu vou com o sensor, meço, e aí vamos supor, a cor azul me deu intensidade de reflexão de 23%. Eu faço a minha programação para uma taxa de reflexão 23% e uma certa camada para frente e para trás, tá? Para a gente ter uma margem de segurança e trabalhar com aquele sensor. O problema que eu tenho, se eu mudar a minha ambientação, eu posso ter uma luz diferente e uma reflexão diferente, tá? Então, toda vez que a gente usa o nosso robô, a gente precisa fazer uma recalibração, tá?
uma recalibração. Então, a intensidade de luz refletida funciona dessa forma. Já o terceiro modo, que é a intensidade de luz ambiente, a gente tem uma aplicabilidade um pouco diferente. Ele vai tentar identificar o quão claro, o quão luminoso está nosso ambiente externo. Então, seria interessante já para uma aplicação, por exemplo, um exemplo simples para a gente entender a aplicabilidade disso. Eu tenho um ambiente onde, quando chegar a um certo nível de luz, por exemplo, amanheceu, e eu comecei a aumentar o nível de luz no meu ambiente, eu vou tomar uma atitude, sei lá, o robô vai me dar bom dia, vai tocar uma música. Então, esse sensor, nesse ponto, seria mais para a gente diferenciar um ambiente escuro de um ambiente claro. O sensor de toque, ele é uma entrada manual. Então, é realmente manual. Você apertou, ele vai identificar que você apertou. E eu tenho 3 modos de trabalhar com esse sensor. Eu posso, na programação, especificar que ele precisa estar pressionado, ele precisa estar liberado, ou a pulsação, onde eu dar um toque nele, ele executa a programação. Tá? Então, o pressionado, eu preciso manter ele abaixado para poder executar. Tá? O liberado, eu preciso manter ele solto para executar, e o pulsado, apenas um clique, ele já responde a minha programação. A gente tem um sensor ultrassônico, tá? Que a principal aplicação dele é medir distância. Então, com esse sensor, eu consigo medir distâncias de 3 centímetros a 2,5 metros, com a precisão de 1 centímetro. Então, a taxa de erro dele é muito baixa, muito baixa. Por ser um sensor ultrassônico, eu não tenho a questão de atravessar um vidro transparente e não ter leitura. Então, com a reflexão da onda de som que ele emite, ele emitindo a onda de som e ela refletindo, eu consigo ter o tempo de ida e volta, eu consigo ter a minha distância até o objeto mais próximo. O sensor giroscópio, ele é capaz de medir angulações. Então, um exemplo de aplicação para esse sensor, na OBR, para quem conhece, a gente tem que subir uma rampa. E aí, quando você começa a subir a rampa, eu posso colocar o meu sensor para detectar alteração de angulação e aí aumentar a potência para eu poder subir com o meu robô a rampa. Às vezes a potência que ele está fazendo no circuito é uma e para subir a rampa tem que ser outra. Tá? Então, o sensor também, que tem uma variação de mais ou menos 3 graus. Aqui eu tenho uma precisão um pouquinho mais baixa, tá? Mas ainda assim é uma precisão muito boa, se você comparar com itens do mercado mesmo. E eu tenho uma condição de 440 graus por segundo de rotação. Ele consegue fazer uma leitura até uma velocidade rotacional de 440 graus por segundo. Agora a gente começa a falar dos motores, que é o inverso, é a saída. Tá? Então eu tenho 2 tipos de motores no kit educacional, que é o motor médio, que seria um motor mais fraco. Tá? E ele tem um giro assim, mais fraco que a gente fala em relação à força, o torque dele é mais baixo, tá? Então ele vai ter uma velocidade rotacional aproximadamente 250 rotações por minuto, tá? Mas tem um torque de 8 a 12 Nm/cm, ok? A gente tem um motor grande, tá? Ele é um motor mais devagar, para aplicações mais de força, ok? Então ele gira em torno de 160 RPMs, mas eu consigo ter um torque até de 40 Nm/cm. Então é um motor muito mais forte e a gente pode fazer associações. Tá? Em cada brickzinho eu posso ter a ligação direta em simultâneo de 4 sensores e 4 motores ao mesmo tempo. Tá? Então eu posso fazer um carro com 4 motores, onde eu controlo com cada motor uma roda. Eu posso fazer uma associação de motores grandes e médios, assim como sensores também. Eu posso ter sensores para fazer aplicações diversas. Saindo um pouco da parte física e entrando na parte de programação, hoje em dia a gente está usando, para quem trabalha mais tempo com o EV3, a gente tinha um programa antigamente em cima do LabVIEW. Hoje nós temos um programa em cima da plataforma Scratch, tá? Que é o EV3 Classroom. E, inclusive, assim, a carinha dele de entrada aqui, eu tenho ferramentas de preparação para o professor, eu tenho várias atividades aqui dentro de montagem de programação, tá? E a carinha dele é essa aqui. É muito a cara do Scratch. Muito a cara do Scratch. Onde eu divido os blocos em cores. Então, cada cor vai ser para mim uma função. Tá? Então, por exemplo, lá em cima, a corzinha azul, ela fala sobre motores. Tá?
A corzinha rosa, ela fala sobre movimento, tá? E aí eu tenho, né, a separação de variáveis. Então, o roxinho, ele já vai ser relativo ao monitor. O que é o monitor? É o visor do meu EV3. É o que eu quero jogar lá dentro. Então, eu posso usar informações de dentro da minha programação para usar o sensor. E diversos outros. Eu tenho efeitos de sons, eu tenho a parte de eventos, que vão ser os gatilhos da minha plataforma, da minha programação, tá? Eu tenho o controle, que é a questão de tempo, de repetição, de loop. Toda a programação Scratch comum, tá? Tá aqui dentro. E a parte técnica, basicamente é essa, tá? Agora, a gente vai falar um pouco sobre os experimentos especificamente e como esses experimentos podem agregar em sala de aula, não só para o ensino de robótica em si, a programação, mas como eu posso ter a aplicação disso usando conceitos de matemática, como, por exemplo, trigonometria, conversão de ângulo, falar de seno, cosseno, tangente. Posso ter o ensino de física, lançamento oblíquo, velocidade, tá? Posso trabalhar com conceitos de biologia, utilizando algumas montagens, alguns conceitos biológicos, para a gente entrar no sistema também, e principalmente usando linguagem Python, a gente fazer análise do sistema e a conversão de programação aqui dentro, tá? Então, para o nosso primeiro experimento, a gente vai utilizar a aplicação da física e da matemática em conjunto. Então, na física, a gente vai falar um pouco sobre o movimento retilíneo uniforme e na matemática, trigonometria, os ângulos, né, o estudo dos ângulos. Então, esse primeiro experimento, a gente utilizou uma montagem do Wall-E, o robô conhecido aí do filme da Disney, e a questão foi, como podemos estacioná-lo? O experimento baseou-se no seguinte, a gente tem o Wall-E numa posição e a gente precisa levá-lo até uma vaga. Então, para isso, a gente precisa utilizar esses conceitos matemáticos e físicos para levá-lo até esse determinado local. Então, para isso, a gente precisa, primeiro, virar o nosso carrinho, a gente vai ver daqui a pouco no nosso vídeo, a gente precisa virá-lo para direcioná-lo até a vaga. Para isso, a gente precisa entender um pouco sobre decomposição de vetores. Então, a decomposição de vetores é utilizada quando a gente tem uma força que pode ser representada em formato de vetor. Então, com isso, a gente tem a formação de um ângulo, tá? No nosso experimento, a gente utilizou na lógica de programação o arco tangente. Relembrando, o arco tangente é o inverso da tangente, né? E a tangente na trigonometria, no triângulo retângulo, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, para esse cálculo, a gente utilizou distâncias já pré-determinadas, né? A gente calculou isso daí, para a gente levar o nosso Wall-E até a vaga. Assim, a gente tem, então, o tempo, a gente tem também a distância, e o bloco matemático na programação consegue calcular a velocidade. Como a velocidade nos motores ela é constante, a gente tem, então, o movimento retilíneo uniforme. Vou entrar agora na parte mais física, gente. Vou ficar segurando esse mouse. Eu vou entrar agora na parte mais física do experimento. A gente vai usar o sensor ultrassônico, né? Como a Lari falou. O sensor ultrassônico não, desculpa, estou confundindo os experimentos. A gente vai ter no vídeo aqui, vocês vão ver, que a gente colocou, a gente mediu a distância com a régua mesmo, para a gente poder saber os valores para preencher aqui na nossa lógica de programação. Eu vou explicar um pouco para vocês. Aqui a gente tem o primeiro bloco, né? A primeira indicação que é para iniciar o programa, a nossa primeira linha da programação em blocos. E aí a gente coloca um loop aqui para ele ficar repetindo a partir do momento que a gente vai definir um único motor para girar, porque o Fred explicou que a gente tem um motor no experimento, a gente tem os dois motores grandes para poder fazer o movimento. Então, o que a gente vai fazer? Se eu estou aqui parada e eu preciso virar para cá,
o que eu vou precisar fazer com os meus motores, né? Porque a intenção da oficina, desse curso em si, é fazer com que a gente coloque os problemas e coloque o aluno que está fazendo o curso para pensar. Então, se eu estou virada para cá, para frente de vocês, e eu tenho que virar para esse lado, e eu sou um carrinho com 2 rodas, pensando nisso, como é que eu vou fazer para virar para esse lado de cá? Eu posso rotacionar apenas o motor. Então, a gente coloca aqui na nossa primeira linha, no caso, a gente definiu o motor A, para ele executar no sentido horário. Está faltando aqui. Para ele executar no sentido horário. E aí a gente vai fazer a conta de quantos graus ele vai precisar rotacionar somente um único motor, para que ele vire aqui. Como é que a gente vai achar esses graus? Fazendo a montagem, a gente vai definir a velocidade do motor de acordo com... Eu acho que essa daqui está errada. A gente tem um errinho aqui no nosso slide, na nossa programação, mas, basicamente, a gente ia colocar aqui o arco tangente das distâncias que a gente tem do cateto oposto com a cateto adjacente, para achar o arco tangente, para saber esse grau que a gente iria virar aqui. Depois disso, a gente vai saber a distância que ele tem que percorrer, então a gente define a velocidade sendo a distância que a gente tem que percorrer dividido por um tempo pré-estipulado, porque a velocidade média no movimento retilíneo uniforme é a distância sobre o tempo. Depois que a gente calculou a velocidade, que definiu a velocidade calculando de acordo com as leis da física, a gente coloca ele para mover para frente durante o tempo de execução que a gente já definiu aqui no primeiro. No caso aqui, no nosso experimento, se eu não me engano, eles tinham 5 segundos ou um pouquinho mais para fazer o nosso experimento rodar. Aí eu vou colocar um vídeo de alguns alunos que fizeram esse experimento. Pode colocar. Sem áudio, tá, gente? Aí ele chegou aqui na nossa garagem, era um papel. Mas essa programação foi feita pelos alunos. Então, assim, a gente só explicou como funcionava a questão da programação, mas a parte da física, eles começaram a desenvolver os conceitos que eles já sabiam. Então, eles que aplicaram a física aqui para desenvolver. O nosso segundo experimento que a gente trouxe aqui montado, que é o nosso lançador, né? É o nosso jogador de basquete. A gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente tem uma cesta, no caso aqui, não no momento, mas a ideia é... Pode trazer aqui, Fred, para... A ideia é, a gente tem aqui o sensor ultrassônico, né, no nosso EV3. A gente tem o motor principal, e aí a gente tem o botão aqui atrás para que ele seja acionado. Como é que a gente vai fazer, então, para esse experimento? A primeira ideia é, eu tenho uma cesta de basquete, vamos supor que a cesta está aqui, e aí o nosso robozinho ele tem que calcular a distância que a cesta está. A gente já vai pré-determinar a altura que a cesta tem, para que o nosso robozinho consiga calcular. Então, vou explicar melhor assim, a parte física de como funciona o nosso sensor ultrassônico, que é esse sensorzinho aqui, que são os olhinhos do nosso óleo, e, no caso, os nossos olhinhos aqui no nosso experimento. De início, o sensor ultrassônico ele vai emitir uma onda, e aí, quando essa onda bater em um determinado objeto que está à frente, essa onda vai voltar, e assim que o sensor ultrassônico vai saber qual é a distância que está do objeto. Quando ele fizer essa leitura, ele vai jogar no programa que eu já vou mostrar para vocês como é que a gente montou. Essa ideia do sensor ultrassônico, ela também é aplicada na parte de biologia, por exemplo, com os nossos morcegos que a gente tem, né, por exemplo. O morcego ele tem um sensor biológico, que funciona da mesma maneira que o sensor ultrassônico. Ele emite, no caso, é como se fosse o som, né, que ele emite, e é a partir do momento que ele vai escutando de onde está o som que ele faz com as asas lá, quando ele vai recebendo de volta as ondas que ele está emitindo, no caso, com as asas ou nos sensores biológicos dele, né, vamos dizer assim, ele vai saber a distância do objeto em questão.
E aí, o que é que acontece? Uma parte mais aplicada, se a gente tem um jogador de basquete e a gente está aqui, a cesta está muito longe, a gente vai precisar arremessar com uma velocidade maior e com uma angulação maior. Se a cesta está mais perto, a gente tem uma angulação menor e uma velocidade menor para acertar a cesta. E como a angulação e a velocidade é menor, fica mais fácil da gente conseguir alcançar, fazer essa cesta. Então, vamos lá para a parte de programação, como é que a gente fez o robô pensar. A gente colocou aqui um loop também. O programa só vai rodar a partir do momento que eu apertar o botão. O botão está pressionado? Se o botão ficou pressionado, então vamos lá, o que a gente vai ler? O nosso motor, ele vai rodar de acordo com... a gente tem os modos de funcionamento do motor, ele pode rotacionar por rotação, com períodos de rotação, ele pode rotacionar por velocidade e por força. Nesse caso aqui, a gente vai colocar ele para rotacionar numa determinada velocidade, numa determinada angulação, que ele vai precisar fazer. Aí ele vai ler a distância do sensor ultrassônico que vai estar da cesta de basquete. A partir desse momento que ele lê, ele vai dividir a distância pela altura da cesta. E aí a gente colocou aqui o arco tangente. No caso, a gente está procurando a gente vai ter os valores da tangente. Aí a gente vai colocar o arco tangente dessa angulação que ele vai precisar fazer de acordo com a distância que ele mediu. Aí ele vai girar essa quantidade de graus, de acordo com essa conta, com 75% da velocidade. Então, a gente está trabalhando os conceitos físicos de lançamento oblíquo, está trabalhando os conceitos matemáticos, a gente está trabalhando a questão do sensor ultrassônico, que também entra na parte de física. E é isso. Aí eu vou mostrar aqui o robozinho funcionando para vocês, só que a gente está sem cesta, sem bolinha. Mas só um minutinho. Só um minutinho, gente, que está ligando. Vou colocar para executar aqui rapidinho. Aí eu vou pressionar o botão agora. Ele vai e volta. Então, é basicamente isso. Ele só roda se a gente apertar. Ele vai e volta. Deixa eu desligar aqui para não colocar a bateria. Deixa eu passar para o próximo aqui. A nossa outra montagem que a gente fez foi a montagem do nosso carrinho. Pode colocar o carrinho. Coloca aqui para mim no chão o carrinho, por favor. A gente vai trabalhar nesse terceiro experimento a questão do atrito. A gente, na oficina, no caso, nas oficinas que a gente executa, a gente faz essa montagem que está aqui para vocês verem, e a gente escolhe um determinado objeto para que ele consiga fazer com que esse objeto se movimente. Aí a gente explica, né, como foi a programação, e aí eles têm que descobrir como é que eles vão colocar esse objeto em movimento. E aí a gente vai entrar na parte dos conceitos da física. Por exemplo, como é que eu vou poder mexer o objeto? A partir de qual momento, com a força mínima, que eu vou poder fazer, que eu vou fazer o meu carrinho se movimentar, que eu vou conseguir fazer o meu objeto se movimentar? Aí a gente coloca assim, né? O que aconteceria se a força de tração for maior em uma direção maior do que na direção oposta do objeto? Ele vai andar para frente? Ele vai conseguir tirar ou não o objeto do lugar? A gente começa a fazer os questionamentos físicos da questão. E aí eu vou explicar aqui um pouquinho de física para vocês de novo. Então, vamos lá. A gente tem o atrito estático e o atrito dinâmico. Quando no caso, a nossa garrafinha, que enquanto ela está parada, ela vai ter o atrito estático, que ela não tem movimento. O que está acontecendo quando ele não está em movimento? A gente está tendo equilíbrio de forças. A gente vai ter a força natural, perpendicular ao objeto, vai ser igual à força gravitacional. E, no caso, as forças aplicadas estão sendo iguais, se anulando, porque estão no mesmo sentido. Ou
estão com módulos de força igual. Então, por isso que eles estão em equilíbrio. E aí a gente tem o nosso atrito estático. A partir do momento que a gente começa o movimento, a gente já venceu o atrito do objeto com a superfície que ele está. E aí, a partir do momento que ele começa o movimento, a gente tem um atrito dinâmico, que no caso vai ter o atrito entre as superfícies, mas o nosso bloquinho, o nosso objeto vai estar sendo movimentado. E quando isso acontece? A gente começa a ter o atrito dinâmico quando a nossa força que a gente está aplicando no nosso objeto é maior do que a força de atrito com o objeto, entre o objeto e a superfície. Aí eu vou explicar mais ou menos a programação que a gente fez. Coloca o programa para iniciar, e aí ele vai se repetir. A gente vai ter um determinado tempo também para colocar o nosso carrinho para se movimentar. E aí a gente vai definir os motores A e B, que no caso são as portas onde os motores estão ligados, que é a porta A e B do nosso brick. A gente vai definir a velocidade do movimento de acordo com as leis da física. A velocidade é a... Calma que eu estou falando muito rápido. A velocidade ela é a distância sobre o tempo. E aí a gente colocou um bloco matemático para ele girar aqui. No caso, a nossa velocidade vai ser a distância que a gente vai percorrer e o tempo que a gente vai ter pré-determinado para ele se movimentar. E aí a gente vai ter também, a gente sabe que a nossa aceleração, no caso, vai ser a velocidade dividido pela distância. E aí a gente aplica aqui, depois desse resultado, a gente aplica de novo, dividindo pela distância, que vai ser a nossa aceleração. A partir do momento que a gente encontra ali a nossa aceleração, a gente vai colocar o carrinho para mover para frente, por determinada quantidade de tempo. E a ideia é a gente colocar valores daqui da velocidade de acordo com... A gente testando os valores para saber a partir de qual momento essa primeira velocidade vai gerar uma força no motor para fazer com que ele consiga puxar o nosso objeto. Aí aqui a gente vai usar uma garrafinha para mostrar para vocês, no caso, ele funcionando. Só espero que essa garrafinha não caia. Coisa aqui para ver que eu estou sem óculos, não consigo ler. É o do... Acho que é o atrito, tá escrito. Ó, aqui a gente colocou a programação, coloca para parar lá de que ele... Esse. Ele está vencendo o atrito. Aí, por exemplo, se fosse um objeto mais pesado, por exemplo, me dá essa outra garrafinha. Está vazia? Tem. Aí, se eu colocar, por exemplo, a garrafinha cheia. Ainda vai com essa programação. Mas se eu tiver um objeto ainda mais pesado, eu vou ter que mudar as variáveis que a gente insere aqui. Que horas são? Basicamente terminou. 2h40? A gente trouxe esses 3 experimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre aplicações na física e tudo mais, que a gente tem 15 minutinhos aí para fazer perguntas. Alguma pergunta sobre física, programação? Teste. Vou então dar uma introdução. Vou então... Teste. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, vou aqui fazer o meu show de 15 minutos ainda que tem. Para quem chegou depois, a gente vai se apresentar aqui de novo. Meu nome é Suelen. Sou graduanda de Física pelo Instituto Federal de Brasília e atual professora da Rede Blue Educação de Robótica. Essa é a Lari, ela é graduada em Matemática pela Universidade de Brasília, e o Fred, graduado em Engenharia Mecânica pela UNB também. Esse projeto a gente começou a desenvolver desde 2018, primeiramente em oficinas, no caso, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente também desenvolve ele no Connect IF, que é um evento de tecnologia do IFB. A gente também desenvolve ele no sentido de ser um curso FIC, que é
O FIC é uma formação de iniciação continuada, que são cursos oferecidos pelo IFB e a gente pode oferecer para a comunidade. Quando a gente ofereceu ele como FIC, foi um curso de 40 horas para professores em formação, professores em formação e professores já formados na área de física ou professores que gostavam dessa área de tecnologia. E aí a gente oferece curso, a gente também já ministrou esse curso em forma de ensino mesmo na escola pública, pelo projeto de residência da CAPES. A gente dava aula no 77 de Taguatinga, para os meninos do ensino médio, no caso eu fiquei na turma de primeiro ano, a gente desenvolvia, a professora regente da turma desenvolvia os conteúdos de física e a gente aplicava esses conteúdos com o EV3 nas aulas. Alguém tem alguma pergunta? Faz uma pergunta aí, Renata, agora. Pega o microfone. Não? Foi tranquilo? Não? Oi, gente, tudo bom? Parabéns aí pelo trabalho, muito legal isso mesmo. Então, você falou sobre tudo que vocês já fizeram, né? Aí eu queria saber o que é que vocês têm em mente para fazer daqui para frente, por exemplo, quais são as próximas ofertas dos cursos e tal, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu desenvolvo muito na questão da faculdade, né? São projetos que eu desenvolvo em parceria com a faculdade. Como eu estou me formando, eu não tenho, vamos dizer assim, agenda ainda para esse ano, porque a gente estava em pandemia, não pôde ofertar os cursos. E agora eu estou me formando, eu vou acabar minha parceria, né, com a instituição. Mas eu espero que os meus colegas de faculdade, eles continuem com o projeto para frente, que outras pessoas também participam desse projeto. Então, a pergunta é mais nesse sentido, né? O projeto continua? Eu espero que sim. Eu não posso dar certeza, porque como foi idealizado por mim lá em 2018, aí, né, depende dos meus colegas de faculdade. Mas eu espero que sim, principalmente para professores formados em formação e professores em formação, para eles poderem ter acesso à tecnologia de ensino para os alunos. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Pode encerrar? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. A Blue Educação começou com o estágio da licenciatura? Eu não entendi, desculpa. A ideia assim, de participar da Blue Educação e fazer essa interferência com a robótica começou quando começou o estágio na licenciatura que você faz na UNB? Não. Na verdade, eu sou professora da Blue, mas esse projeto a gente desenvolve pelo Instituto Federal de Brasília. Nós só participamos do grupo Blue Educação. Aí ele não é desenvolvido na Blue. Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta? Então é isso, gente. Obrigada a todos a participação. Obrigada, palestrantes. Obrigada.